Olá! Na aula anterior, nós começamos a dizer a respeito do que foi o momento em que o povo africano passa a ser a mão de obra específica para o trabalho na monocultura canavieira. E isso se deu devido ao crescimento dos engenhos que foram estabelecidos aqui, na colônia portuguesa Brasil, principalmente a partir do seu descobrimento em 1500. Precisava agora ter mão de obras específicas que fosse realmente contundente para esse tipo de trabalho. Havia aqui mão de obra, sim, principalmente dos índios, que havia cerca de 6 milhões de índios nesse momento. No primeiro momento, nós sabemos que houve até mesmo um tipo de trabalho até comungado com um certo relacionamento simpático entre os lados, Portugal e os índios da localidade. Mas depois esse trabalho foi ficando de uma forma em que os índios já não aceitavam o trabalho que violava a sua cultura, violava a sua forma de vida, violava os seus valores, pois fazer algo que tinha que maltratar a natureza intensamente, como foi a questão do pau-brasil, é bom que se diga que praticamente foram extintos o pau-brasil devido à questão, principalmente para manter as caldeiras dos engenhos. Eram 24 horas de fogo intenso. Bom, começava então um trabalho voltado para o continente africano, aonde os portugueses também dominavam, principalmente com a Ilha dos Açores e a Ilha da Madeira, aonde já havia certos mercados que eles se tiravam dali para o trabalho, principalmente para manter as suas colônias. E o material que havia era o material humano. Começava o calvário da travessia do Atlântico para a escravização do Brasil. Bom, esse trabalho foi conhecido como o tráfico negreiro. Quando eu falo tráfico negreiro, eu estou falando de seres humanos que foram traficados. Seres humanos que deixaram a sua terra pátria, a sua terra mãe, e foram retirados à força, principalmente pelas forças das armas. E isso acontecia de algumas formas. Os escravos eram retirados da África por meio dos traficantes, que compravam prisioneiros de guerra ou sequestravam africanos através de emboscadas. Ué, como assim? Sim, como havia muito grupo, e até hoje é muito extenso, é muito intenso também os números de povos africanos, havia a questão de região, de limitar o seu espaço à força. Então, grupos maiores dominavam os grupos menores e trazia para o litoral para ser vendido como escravo. Então, quer dizer que podemos dizer que a questão da escravidão ocorre porque grupos majoritários que dominavam a força, escravizavam os outros? Sim. E com isso, eles levavam principalmente para o litoral, principalmente em Cabo Verde, houve grande comercialização de escravos, aonde trocavam esses escravos por mercadorias. Porque a moeda de troca nesse momento não é o dinheiro em si, não é por intermédio, apesar do mercantilismo, que se usava muito a questão do ouro e prata, eles trocavam justamente por produtos. Exemplo disso, cachaça, tabaco, eram dois produtos e armas que conseguiam trocar até mesmo com os portugueses e espanhóis. Eles trocavam essas armas exatamente para manter a força contra o domínio dos outros pequenos. E dessa forma, aqui no Brasil começou a ter um plantio fora a monocultura canavieira, havia um plantio de tabaco aqui no Brasil. E muitos perguntavam, mas por que o plantio de tabaco? Era um dos produtos utilizado para a compra de escravo. O subproduto da cana, no momento do feitio do açúcar, torna-se a cachaça ou aguardente. Essa água ardente, junto com o tabaco, era a moeda de troca
que se levava até o continente africano para obter esses seres humanos para trazê-lo para o Brasil. Bom, então já temos uma noção que esses grupos que chegaram no Brasil foram trazidos à força. E quando eu falo sobre a entrada desses grupos no Brasil, é bom que se diga que a partir dos primeiros registros que temos a respeito de grupos entrando no Brasil, a partir de 1556, cerca de 3.000 escravos entraram no Brasil já nesse período. Mas quando a gente fala 3.000, foi um número intenso mediante o surgimento, principalmente, como eu já disse anteriormente, dos engenhos. Então, eles já vinham para o Brasil já com essa condição de ser a mão de obra nos canaviais. Agora, se você colocar que durante 300 anos o Brasil foi um dos países que mais trouxe no mundo número de escravos para o trabalho da monocultura, o Brasil se coloca no maior de todos, em torno de 4.800.000 a 5 milhões de africanos entraram no Brasil na condição análoga de escravidão. E isso é apenas o início daquilo que nós chamamos de o início do tráfico negreiro. Crescimento dos engenhos de cana-de-açúcar e a falta de mão de obra específica, como eu já disse para vocês. Aí nós temos aqui a proibição da igreja, como na aula anterior eu disse também que a igreja, naquele momento, estava contrária à escravidão vermelha, que no caso são os índios que havia no nosso Brasil, tá? Os povos originários, porque tinham com eles que poderia sofrer, atenção, a catequização e torná-los novos cristãos. Então começa o trabalho dos jesuítas, que a partir desse momento começa o trabalho de catequizar a maioria desses índios para poder torná-los novamente um cristão e deixar a sua cultura. Então a igreja aceitava essa condição da catequização e dava autorização àqueles que precisavam de mão de obra, de você poder trazer mãos de obra localizadas na África, principalmente porque a igreja tinha também que a divindade desses povos o tornava subespécie. E isso não quer dizer que deixaram de escravizar os índios de imediato. Foi quase na mesma proporção devido à questão que havia os pequenos, os médios e os grandes latifúndios que era tomado para o trabalho da monocultura canavieira, consequentemente os engenhos. Então vamos lá, aquele que não tinha condição financeira de obter essa compra do africano, eles continuaram ainda a escravizar os índios. Eu estou falando de 1556. Agora veja bem, daqui a pouco, ou no próximo momento, eu irei falar um pouco mais sobre até quando continuaram essa questão da escravidão vermelha. Mas aqui a gente tem um outro ponto, como o mercado comercial, que levava cifras importantes para o cofre de Portugal. Então, nesse momento, o rei português percebe que era um comércio que trazia para ele grandes lucros e torna-se, então, um mercado lucrativo para a coroa portuguesa e para os nobres de Portugal, porque manter o luxo da corte, por intermédio principalmente do monarca e dos seus, eram caríssimos e precisava estar cada vez mais fazendo com que o retorno econômico entrasse a todo momento no caixa português. Nesse momento, quais foram os povos que mais chegaram no Brasil? Nós tivemos aqui senegaleses, pessoal da Guiné, Angola, Congo, Sudão,
foram povos que chegaram aqui. E geralmente havia até o interesse de trazer grupos antagônicos que não fossem da mesma língua, da mesma cultura, para que não houvesse dentro dos navios uma rebelião e comunicação entre eles para fazer a revolta, um mutim contra aquela embarcação e automaticamente tomar o poder. Então havia até essa questão de você trazer grupos diferenciados dentro de um navio para não permitir que a comunicação pudesse levá-los a uma revolta e automaticamente colocar tudo em risco. Angola correspondeu a 75% dos africanos que chegaram no Brasil. Entre os angolanos também, mais tarde nós iremos falar em específico sobre uma grande guerreira que chegou até Mato Grosso, mas eu vou deixar isso para um próximo momento. Então nós temos aqui agora o calvário da travessia do Atlântico nos Tumbeiros. Eu sei que você deve estar perguntando, para aí, o professor Oscar acabou de cometer um erro aqui. Ele esqueceu de falar navios negreiro, ele falou navios tumbeiro, era a mesma condição. Os navios negreiro, também denominados de tumbeiros, porque parecia ser a tumba daqueles que estavam vindo para o Brasil. A vinda dentro desses navios, eles eram acorrentados, todos acorrentados, entre jovens, adolescentes, adultos, mulheres, e eram lugares que caberia no máximo 150, 100, vinha 200, 250 pessoas. Era uma situação tão incômoda que aquele que ficasse numa posição dificilmente conseguiria mudar, devido à questão de falta de espaço. Eram lugares tão pequenos e tão cheios de constrangimento, podemos dizer assim, que até para você ficar de pé era impossível. Não ficava em pé dentro dos porões do navio tumbeiro. Vocês ficavam sentados ou deitados. Todas as suas necessidades fisiológicas eram feitas dentro daquele local. Lugar escuro, em que até para se respirar era muito difícil. A alimentação desse povo, a priori esses homens que faziam, esses traficantes, tinham um grande problema de mantê-los fracos para não fazer a revolta. E como fazia isso? A alimentação. Alimentação fraquíssima. E isso acontecia apenas uma vez ao dia. Outra situação. De todos que vieram para o Brasil nessa condição, perdeu-se mais de 20% na viagem. Morreram muito. Alguns morreram de banzo. Banzo, na língua africana, significa saudade da sua terra. E como que acontecia isso? Por intermédio do suicídio. Mas eles estavam acorrentados, como conseguia fazer essa questão do suicídio? Eles geralmente utilizavam a unha e começavam a rapar as caravelas, porque era feito tudo de madeira. E essas madeiras, então, era rapada com as unhas e a poagem dessa madeira era consumida por eles. Para que quando entrasse no seu organismo, ela tomasse outra proporção dentro do seu organismo, trazendo uma morte. Isso era uma forma que ocorria também dentro dos navios. Ao perceber a condição que estava, eles preferiam a morte do que sair da sua terra e vir para este lugar distante. Algumas mães que estavam com seus filhos, no momento em que eles foram vendidos dentro da condição de lotes, pedia para que os próprios filhos, quando saíssem para fora, para ter um respiro, porque os homens, os traficantes, permitiam que as crianças, os menores, subissem até na parte alta para poder um pouco respirar, que afinal de contas trata-se de uma moeda.
Trata-se de uma mercadoria, não estavam querendo perdê-las. Só que as mães já avisavam os filhos que quando chegasse fora na parte alta, que saísse de dentro daquele espaço imundo, ao chegar no convés, atirassem no mar. E ao acontecer isso, no Atlântico, eles morriam afogados ou eram devorados por tubarões. Tinham a ordem dos pais? Sim. Os pais preferiam os filhos mortos do que passar por todas as agruras que estavam passando. E quando falo sobre isso, pessoal, se você levar, saindo do continente africano, das costas da África, até Recife, era em torno de 35 dias de viagem. Saindo das costas da África para chegar até a Bahia, era em torno de 40 dias de viagem. Saindo das costas da África a chegar no porto do Rio de Janeiro, era em torno de 50 a 60 dias de viagem. Tudo naquela condição. Farinha azeda, carne seca, e geralmente alguns usavam a água do mar para temperar essa farinha. E você sabe que a água do mar, o consumo do tratamento do sódio, que no caso é o sal, sem um tratamento, ele praticamente corrói todo o seu organismo. Então eles utilizavam parte dessa água para temperar esta farinha que ficava nos tonéis e azedavam. Então, quando eles desciam, colocando concha praticamente nas mãos de cada um, e eles, ao comer, entrar em contato com o organismo, eles passavam por um processo de diarreia fortíssimos. Diarreia e vômitos eram expelidos, porque o organismo recebia uma alta dosagem de sódio. E eles passavam por todas estas condições. Ou seja, 35, 40, 50 ou 60 dias sem ver a luz do sol. Durante o dia uma temperatura e durante a noite era outra devido à questão do Atlântico. Esse tipo de situações nos colocavam já os colocava na condição de perceber que a vida não seria nada fácil ao chegar no Brasil. Quando chegavam no seu destino, eles eram retirados e alguns tinham problema até de glaucoma, porque ao entrar em contato com o sol, eles tomavam um choque térmico muito grande. Eles estavam, uns poucos que chegaram, desnutridos, cheios principalmente de chagas, devido à questão do local insalubre em que estavam, e eles praticamente não tinham nem forças para andar, caminhar. Eles eram levados, então, para o mar, aonde eram banhados, davam banho com a água do mar nesta temperatura, depois passavam azeite no corpo desses negros, para esconder um pouco as chagas no qual ele estava com ele, deixar o corpo viril e eram colocados na condição de mercadorias nos próprios portos aonde desciam, que chamavam-se de mercados negreiros. Ali, grandes latifundiaristas, senhores de engenhos, aglomeravam para fazer as suas compras. Tinham que pagar impostos, os impostos eram por cabeça, por pessoa. Então, quem comprava já tinha que pagar os impostos mediante você obter aquele escravo para levá-lo. Então, só por aí já começava o proprietário já querer um retorno. E quando eu falo para vocês a respeito de um retorno que é aguardado por esses senhores de engenhos, classificado como produtos caríssimos, eu estou falando que às vezes a compra de um escravo e o seu trabalho dentro da monocultura em que eles estavam em volta daquela localidade,
geralmente levava-se em torno de 1 ano e meio de produção constante para se tirar o preço da compra desse escravo. Em algumas situações, levava até 3 anos para conseguir retirar o valor no qual você pagou por aquele escravo. Quer dizer, passavam por isso. E naquele momento, eles são comprados na condição de animais. Ué, como assim? Muitos, até na data de hoje, utiliza a questão de você olhar os dentes do cavalo para você fazer uma compra daquele animal. Então, quando tem a compra, leilões de animais, a primeira coisa que se coloca é ver os dentes do animal. E isso também era um processo que ocorria com os escravos. Eram vistos primeiro os dentes, a idade, o sexo, a sua potência física para a compra. Era feito dessa forma. Como eu disse para vocês, eles estavam apenas chegando naquele lugar que seria para ele o inferno de ter saído da sua pátria-mãe e chegado aqui no Brasil. Para dizer sobre como foi a vida desse povo dentro dos engenhos, convido vocês para a nossa próxima aula.